Eu quero te contar uma história, presta atenção. Eu falei isso para você no início, mas eu vou falar de novo. Eu acho que o nosso Deus não erra jamais, aleluia. Uma prova de que Ele não erra é o ministério que Ele me colocou para eu fazer com cristãos da igreja perseguida. Sabe por quê? Eu acho que se eu tivesse um outro ministério, se eu fosse pastor de uma igreja, e essa igreja crescesse, deslanchasse e tal, eu ia ser arrogante demais, eu ia ser, não ia lidar com aquilo. Então Ele me colocou no ministério a vida inteira, que eu não tenho saída. Todo dia eu sou exposto a gente melhor que eu. Todo dia eu sou exposto a pessoas que amam Jesus muito mais do que eu jamais imaginei ser possível. E todos os milagres que eu vi e vivi na minha vida e com a minha família foram ligados ao campo missionário. Todo o sobrenatural que eu já experimentei tem a ver com o campo missionário. Porque o campo missionário revela a minha insignificância. Ele mostra que eu não sou nada, que Deus é tudo. Que não depende do jeito de eu pregar, que eu não tenho poder de convencimento de nada. Tudo é Ele, vem dEle para Ele. Agora deixa eu só te contar como é que tudo isso começou na minha vida. Você sabe. Eu era missionário na China, final dos anos 90. Morei lá alguns anos. Não fui trabalhar com cristãos perseguidos, não sabia disso, não sabia o que era. Eu fui servir como missionário, pregando nas universidades, junto com uma organização. Foi benção. Vimos gente vir a Jesus, alunos, professores, uma benção. Eu sabia que havia perseguição na China. Nós não podíamos dar uma Bíblia para qualquer um. Eu mesmo cheguei a ser preso por causa de Bíblia distribuída. Nós sabíamos que tinha que ter cuidado. Mas eu só ouvia falar em cristãos perseguidos. Nunca tinha tido acesso. Aí um dia eu encontrei um homem, resumindo a história, um artesão. Eu estava passando numa lojinha de artesanato chinês, numa rua que só tem artesanato. Aí eu vi esse homem, uma arte que ele fez, e eu fiquei olhando para aquela arte pela janela ali, e ele saiu e começamos a conversar no meu mandarim, muito limitado na época. Ele vira para mim e pergunta assim: você é cristão? Porque na cabeça deles, todo ocidental é cristão. Aí eu falei: eu sou. Aí ele falou: entra aqui, entra aqui. Eu também sou. Glória a Deus. Aí ele chamou a filha dele para traduzir a conversa, a menina de 14 anos. Ele morava atrás, na casa atrás da lojinha dele. Aí ela veio, ouve isso. Aí, conversa vai, conversa vem, isso era sábado. Falou: amanhã esteja aqui, 8h30 da manhã, que nós vamos te levar à nossa igreja. Meu coração ficou lá nas alturas. A orientação é que nós não fôssemos a igreja clandestina chinesa. A gente sabia que eles se reuniam, sabia que era escondido. E como o ocidental, o estrangeiro é vigiado, se eles nos seguem, se a polícia nos segue, pega todo mundo. A gente não queria botar ele a risco. Estrangeiro é ponto de referência, estrangeiro gordo é mega ponto de referência. Aí, apesar disso, na hora que ele me convidou, eu falei: eu vou, não quero saber, eu vou. 8h30 da manhã eu estava na frente da loja dele. Era ele, a esposa, a filha atrás, sentei do lado da moça, fomos. 45 minutos de carro, saiu da cidade, foi indo para um lugar mais rural, mais remoto, assim, mais ermo. Aí ele escondeu o carro dele atrás de um arbusto na estrada, nunca tinha visto isso. Ele escondeu, saiu do carro para ver se dava para ver o carro ou não, escondeu de propósito o carro. Aí chamou a gente, era uma trilha no mato, do lado da estrada assim. Andamos mais 45 minutos. Se eu estivesse sozinho com ele, eu não ia, não. A família dele estava ali, eu fiquei um pouco mais seguro. Esse cara está me levando para o mato, falou que ia me levar para a igreja. Não vi uma casa, não vi outro carro, não vi ninguém, movimento nenhum, só tem bananeira aqui, não vou nada. Mas a mulher e a filha dele estavam juntos, eu fui. 45 minutos depois que nós andamos, pastor. Um galpão velho, cheio de mato subindo, sem luz elétrica, sem nada. Completamente devastado, aquela cara de prédio comunista velho, tudo caindo. Ele abre a porta, tem mais de 240 cristãos lá dentro pegando fogo. O culto da minha vida. Tinha 240 pessoas, no máximo umas 80 cadeiras, quase ninguém precisava de cadeira, e a coisa, o louvor, não tinha um instrumento, porque não tinha luz elétrica, não tinha nada disso aqui.
A presença de Deus era assim, um ambiente glorioso. Eu chorava. Aí a menina que me levou, a filha do meu anfitrião, ela disse assim, se o senhor quiser que traduza alguma coisa, eu traduzo. O Espírito Santo está traduzindo tudo. E eu fiquei ali quietinho, vendo o louvor. Aí eu estou lá no meio daquilo, de repente, o pastor, o dirigente, pede que eles se assentem e foi começar a falar. Isso que eu queria que você ouvisse. Ele traz à frente duas famílias, pelo nome. Ele fala assim, eu quero a família do fulano de tal e a família do Beltrano. E vem duas famílias à frente. A primeira família era um homem nos seus 50 anos no máximo, a esposa, um filho de idade universitária, 22 anos, e uma filha adolescente. A segunda família era um casal bem jovem, segurando um bebezinho no colo. A família 1 era um homem segurando a Bíblia assim, esse de 50 anos. Toda a família, eles estavam devastados de tristeza. Aquilo chamou a minha atenção. A tristeza deles era forte, era terrível. Por que estão tão tristes assim? E a família número 2 não estava triste, estava mais normal, com a criancinha no colo. Aí eu pensei assim, pastor Camilo, olha, no Brasil, eu não estou entendendo a língua aqui, o que está acontecendo, mas no Brasil isso aí seria um momento de oração pelas famílias, o pastor está chamando família. A família 1 deve ter perdido um ente querido. Não é piada, literal, cara de velório. Eles estavam sofrendo. A família 2, eles vão dedicar a criancinha, vão consagrar o bebê. Aí eu perguntei à menina, o que vai acontecer aqui agora? É oração? Ela me respondeu, falou, é a cerimônia da Bíblia. Nunca ouvi falar nisso. Ela falou cerimônia da Bíblia, eu reparei que o pai da família 1 está segurando a Bíblia aqui. Triste. Eu falei, a cerimônia da Bíblia. Ela falou, então traduz para mim que eu quero entender a cerimônia da Bíblia. Ela começou a traduzir. O pastor passou a palavra para esse homem, pai da primeira família. Ele com a família assim, todos tristes, chorosos. A primeira frase dele me confundiu muito. Ele falou assim, essa semana foi a melhor semana da história da nossa família. E eu pensei, eu quero estar muito longe desse cara na pior semana da história da família. Você está doido, ele está com a cara de velório, é lúgubre. Aí ele continuou, porque a palavra de Deus habitou na nossa casa. Aí eu falei, que bonito, ainda não tinha entendido. E o pastor está aqui, essa família está aqui falando, e a família 2 está aqui segurando a criancinha. Aí ele fala assim, essa semana eu não trabalhei, não fui trabalhar no campo, a minha esposa também não. Os meus filhos não foram à escola. A gente lia a Bíblia desde a hora que a gente acordava até a hora da gente não ter mais força, como família. O meu filho, que lê melhor, ele lia em voz alta para nós. Nesses 7 dias, tudo que nós fizemos foi ler a Bíblia. Nós ficávamos na cozinha enquanto a minha esposa preparava as refeições, em volta do fogão. Ele lia a Bíblia para nós em voz alta, a gente não parava nem para banheiro. Se tivesse que ir no banheiro, pode ir, mas volta que nós estamos lendo. A gente comia lendo a Bíblia. Na hora que ele precisava se alimentar, meu filho, alguém lia no lugar dele, porque ele ia ocupar a boca. A gente leu a Bíblia o tempo todo, todo dia, desde muito cedinho, na hora que o sol nascia, até nós não termos mais forças no fim do dia. A gente guardava a Bíblia um pouquinho, dormia, no dia seguinte a gente pegava e recomeçava o processo, retomava o processo. Em 7 dias de Bíblia, nós lemos como família todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento de Gênesis até Josué. E a razão pela qual nós estamos tristes nessa hora, esse homem sobejava, irmãos, ele chorava demais. Ele com a Bíblia aqui no peito. A razão pela qual nós estamos tristes é que nós sabemos que pela escala da igreja, que fica lá atrás, o papel, que a gente assina o nome, pelo tamanho da igreja, nós só seremos capazes de hospedar a palavra de Deus na nossa casa daqui a 1 ano, outra vez.
E ali eu percebi o que era a cerimônia da Bíblia. Aquela igreja de 240 só tinha uma Bíblia para ler. A família de número 2 recebeu a Bíblia dele. E no sábado seguinte eles seriam a família chorando para entregar a Bíblia para uma terceira família. Eu era o teólogo, irmão. Eu fiz uma matemática mental na minha mente na hora ali. Na minha casa em Hong Kong eu tinha 8 Bíblias e mais a que eu andava viajando, que era pequenininha, para não chamar a atenção da polícia. Eu tinha 9 Bíblias, eu, solteiro na época. 9 Bíblias. Bíblia de estudo disso, Bíblia de estudo daquilo, Bíblia que eu comprei em promoção de congresso de pastor, Bíblia que me deu de presente. Das 9 Bíblias, quando eu voltei de viagem, eu fui olhar, 3 estavam no plástico. Nunca abri as Bíblias. Isso não é minha casa no Brasil, tinha muito mais. Eu tinha 9 lá, no campo missionário. Eu me senti podre naquele dia. Senti vergonha. Desespero. Pensei que eu não era crente. O que nós estamos fazendo com as coisas mais básicas, com a Escritura? Nossos irmãos só têm uma Bíblia para ler. Naquele dia, Deus me chamou para esse ministério que eu faço até hoje. Ele me mostrou a minha insignificância através da paixão que os nossos irmãos chineses tinham pela Bíblia. O homem prendia contra o peito aqui. Não queria entregar. É na insignificância que vai vir a sobrenaturalidade da sua vida. Deus vai te usar tremendamente, poderosamente.